na igreja, vamos dar continuidade ao nosso culto. Em Salmo 119, 103 a 108 diz assim: Ó, quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda a vereda de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fiz juramento e confirmei de guardar as tuas justas ordenanças. Estou aflito, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as ofertas voluntárias da minha boca, e ensina-me as tuas ordenanças.
sabe, a nossa esperança está nele, não em mãos humanas, que nesse momento possamos olhar para a cruz de Cristo, possamos olhar para cima e não para os lados, depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, porque Ele sim pode todas as coisas. Aquilo que não podemos fazer está nas mãos do Senhor, e isso é o que nos dá mais esperança e mais vontade de glorificar a esse Deus.
Mais uma vez estamos aqui, Senhor, louvando a Deus, engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Essa situação que colocamos hoje, Senhor, essa forma de culto, Senhor, diferenciada de tudo que é aquilo que nós vivemos nas nossas vidas. É uma situação que há um ano e pouco atrás nós tivemos que viver e novamente estamos aqui, Senhor, adorando o teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na forma de adoradores, Senhor, nessa mesma condição, Senhor. Isso vê, Senhor, o qual nós reconhecemos que tu és um Deus, independente da circunstância. Nós estaremos sempre aqui para te adorar e agradecer pelo santo nome, Senhor. Seja por cada irmão aqui, Senhor, que se deslocou até esse tempo para prestar um culto, Senhor, a ti, Senhor. Nossos irmãos que estão em casa também, Senhor, que você possa estar guardando, livrando do mal, protegendo, Senhor, que eles também possam estar cultuando a ti, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor. O Senhor sempre será, Senhor, o nosso Deus em qualquer circunstância, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh,
Meus irmãos, boa noite. Estamos nesse tempo difícil e mais uma vez vamos meditar na palavra num formato não muito agradável. Quero convidá-los na sua casa, junto com a sua família, que você possa abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. Vimos no domingo passado que João Batista, que se auto-intitulou "Eu sou a voz do que clama no deserto", aquele que estava preparando, aplanando um caminho reto para o Senhor, e vimos que João pinta um cenário de um servo preparando o caminho para a chegada do grande rei. João, então, ele fala aos seus aquelas pessoas que o perguntavam sobre a sua identidade, ele revela que ele não era o Cristo, mas ele estava apenas preparando o caminho para o Senhor. Vimos que João Batista, ele é uma verdadeira testemunha de Cristo, porque ele não aproveita a oportunidade para se engrandecer, não aproveita a oportunidade para receber honra, mas ele está apontando o tempo todo para Cristo. Então, vimos que devemos ser testemunhos de Cristo, assim como João Batista o foi. E nesse texto, versículos 29 a 34, João Batista, ao dar o seu testemunho sobre Jesus, ele nos apresenta alguns conceitos sobre a pessoa de Jesus. Vimos no domingo passado, o versículo 29, de maneira isolada, muito importante, quando ele declara: no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então nós analisamos essa passagem e vimos que João Batista está apontando a Jesus como aquele que é o substituto de cada um de nós, aquele que toma o nosso lugar para receber sobre si a ira de Deus e para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. O perdão dos pecados se dá apenas em Jesus, porque somente Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E não somente esse conceito, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. No verso 30, 30 e 31, ele vai apontar a Jesus como aquele que é pré-existente. No verso 32, e 34, 33, ele vai apresentar a Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, e no verso 34 ele o apresenta como Filho de Deus. Então, nessa porção da palavra de Deus, nós vamos ver que João Batista, o fiel testemunho de Cristo, ele aponta conceitos a respeito de Jesus e que são fundamentais para a vida cristã. Uma vez que nós meditamos domingo passado sobre a pessoa de Jesus como Cordeiro de Deus, e esse termo muito familiarizado a nós, uma vez que estudamos Hebreus, e um conceito muito presente também na mente dos leitores originais, o povo de Israel, como aquele que seria o substituto, o presente de Deus para a humanidade, que tomaria sobre si as nossas dores, como o profeta Isaías descreve. Verso 30 ao 34 diz assim: "Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo."
Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Que o Senhor abençoe essa reflexão da sua palavra, que ele seja glorificado em nossos lares, que o Senhor fale no nosso coração. Uma vez que João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que é o Deus encarnado, que assume a responsabilidade, e essa responsabilidade envolvendo humilhação, porque ele deixa a sua glória, ele deixa de considerar-se como Deus para assumir forma humana e se tornar aquele que assume a nossa culpa por amor a nós. João o apresenta como o Cordeiro de Deus, para que nós entendamos de que é Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, nenhum homem, nenhum anjo, nada, nem ninguém poderia assumir essa responsabilidade diante de nós e diante de Deus. Ou seja, o Cordeiro de Deus, ele se coloca como um mediador nesse relacionamento, uma vez quebrado entre o homem e Deus, mas ele é aquele que reconciliaria e que reconcilia o homem com Deus. Verso 30, João Batista vem falar sobre a pré-existência de Jesus. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. O evangelista João já havia declarado a pré-existência de Jesus no versículo 1, quando ele disse: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Entendemos que Jesus ser pré-existente, ou seja, ele ser anterior a nós, traz sobre a sua igreja, traz sobre aqueles que creem nele, gera em nós e deve gerar uma submissão, assim como foi gerada em João Batista. João Batista havia afirmado que ele não era nem digno de desamarrar as suas sandálias, e nós vimos que desamarrar as sandálias era um papel em que nem mesmo discípulos de rabinos, de tutores no tempo de Jesus, eles eram responsáveis por isso. O desamarrar as sandálias era algo que cabia somente a escravos. E João Batista, então, ao se colocar num nível abaixo dessa tarefa, ele está reconhecendo a grandeza de Jesus. E agora, quando ele diz de que ele já existia antes de mim, ele é maior do que eu, porque ele já existia antes de mim. Jesus, ele é eterno, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele estava presente com Deus na criação, ele é Deus. Então, assim como João Batista, ele se curva, ele se submete à pessoa de Jesus para a sua pré-existência, isso nos ensina como deve ser o caminhar da igreja. Em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, e hoje, infelizmente, não nos reunindo, como é de nosso costume, nós temos que elevar nosso pensamento e descansar nessa palavra soberana, nessa verdade absoluta do Senhor, de que Jesus ele é pré-existente, ou seja, antes de qualquer governante, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer declaração, de qualquer decreto, de qualquer lei instituída pelo homem, Jesus já existia. Ele é aquele que tem todo e qualquer conhecimento sobre todas as coisas. Por isso, temos que caminhar tranquilos, em obediência a Ele. Fazendo uma ligação, uma conexão que nós estudamos pela manhã, temos uma compreensão clara do Evangelho, está relacionada também a essa ideia de que entendemos que Jesus ele é eterno, que Ele é pré-existente. Entendemos o Evangelho vai nos levar a submeter a Cristo, vai nos levar a nos submeter à autoridade da igreja local, vai nos fazer entender que devemos ter uma vida cristã de acordo com aquele que é a cabeça da igreja. Portanto, essa autoridade de Jesus apresentada por João Batista
como pré-existente, ou seja, a sua eternidade, evidenciando o seu controle, o seu poder, a sua soberania sobre todas as coisas. Então, nós não somente temos um Salvador, aquele que liberta o homem do pecado, mas aquele que tem o domínio sobre todas as coisas em todos os tempos. João Batista também apresenta Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, verso 32, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Há uma certa polêmica e uma discussão teológica sobre esse termo, o batizar com o Espírito Santo. Alguns irmãos nossos, eu digo isso a fim de explicação, alguns irmãos nossos, irmãos pentecostais particularmente, entendem que o batismo com o Espírito Santo se dá numa segunda experiência, e isso deve ser algo a ser buscado, ou seja, alguém que é atraído pelo Senhor, alguém que se arrepende de seus pecados e coloca toda a sua confiança em Cristo. Isso é algo muito importante. Ela é um crente em Jesus, mas ela necessita e deve buscar para a sua vida uma experiência especial, algo particular na sua vida, o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Normalmente, esse que chamam de batismo com o Espírito Santo vem seguido com um falar em línguas estranhas. Alguns dizem que é a língua dos anjos, né? Outros entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal que eleva o nível da vida cristã de tal pessoa. Mas, à luz das Escrituras, primeiramente, nós não vamos questionar a natureza da experiência de cada pessoa. E por que eu digo isso? Porque se alguém disse que teve essa ou aquela experiência, nós não podemos negar ou até mesmo afirmar. Mas o que a Escritura nos diz é que não se aplica a palavra batismo com o Espírito Santo nesses termos. Quando João Batista anuncia que Deus o havia avisado que haveria uma confirmação, uma aprovação, a manifestação da Trindade divina no batismo de Jesus. Olha, aquele a quem você vira o Espírito descer em forma de pomba, esse é o meu filho. Nós lembramos que as Escrituras dizem, quando isso acontece no batismo de Jesus, há uma voz que se ouve: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, é importante nós entendermos que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. As Escrituras dão um esclarecimento sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, e a intenção do apóstolo Paulo aqui é falar a uma igreja difícil, uma igreja complicada. Ele vai falar sobre a unidade da igreja. Ele diz assim no capítulo 12, verso 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, pelas Escrituras nós entendemos de que é Cristo Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, falando sobre a sua unidade, ele fala, então, usa a figura de um corpo, e então afirma que todos nós fomos batizados em um só Espírito. O evangelista Lucas, ele confirma também, no capítulo 3, quando ele faz a seguinte declaração, ele concorda e ele confirma aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele faz a seguinte declaração, a partir do verso Lucas 3, a partir do verso 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo.
João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Lucas, ao descrever isso sobre a pessoa de Jesus, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele afirma que Jesus, ele é que pratica e aplica dois tipos de batismo, com o Espírito Santo e com fogo. E o verso 17 é o complemento dessa ideia. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A ideia é que o princípio por trás dessa expressão é de que, assim como Cristo une gregos e judeus num só corpo, ou seja, aqueles que estavam longe, alheios à promessa de Deus, aqueles que caminhavam debaixo do poder do Deus deste mundo, o Senhor os chamou das trevas para a luz e fez de ambos os povos, judeus e gentios, ou seja, judeus e todos aqueles que não são judeus. Deus fez desses um só povo e os batizou em um só Espírito. Então, Deus está trazendo o seu Espírito para habitar no meio do seu povo, naqueles que pertencem ao Senhor, que foram transportados para o seu reino. E em Lucas, ele afirma isso. Ele não somente batiza com o Espírito Santo, mas também com fogo. E aqui, no verso 17, a aplicação dessa palavra. Ele traz a pá em sua mão. Com que propósito? A fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vai testificar, que vai confirmar de que eu e você somos parte do povo de Deus, que nós somos da família de Deus e que nós fazemos parte de um só corpo. A figura aqui usada por Lucas é de que o Senhor tem a pá em sua mão, ele está limpando a eira e trazendo o trigo em seu celeiro, ele está ajuntando o seu povo, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. A visão aqui é daqueles que não pertencem a Cristo, que embora possam até estar em meio ao povo de Deus, mas não são trigo, são palha. Aqueles que estão longe do Senhor podem até ter a aparência de que são servos de Deus, mas não são. E no grande dia do Senhor, ele vai separar o trigo, juntar no seu celeiro, ele vai pegar aquela palha e vai queimá-la. Como o evangelista Mateus diz, de que o machado está posto à raiz das árvores. Então vai chegar o tempo em que a árvore que não der fruto ela será queimada. Essa expressão também se aplica, onde o Senhor faz uma separação entre o corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo, mas ele também vai batizar com fogo aqueles que não pertencem ao seu fogo. E por último, verso 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aqui, nessa expressão, está o coração do livro de João, onde nós vemos em todo o livro que o evangelista João ele vai afirmar de que Jesus é o Filho de Deus. Mateus nos apresenta como o Messias prometido, aquele que os profetas e a lei anunciaram que viria. Em Marcos, Jesus é o servo sofredor que veio não para ser servido, mas para servir. Em Lucas, ele é o Filho do homem, mas aqui em João, ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Então, nós temos que entender aqui que a expressão Filho de Deus não é como se aplica à Igreja de Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras, quando aplicada essa expressão Filho de Deus para a Igreja, nós entendemos pela explicação do Evangelho que nós estávamos longe e que nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Nós éramos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus pela sua graça.
Mas então, fomos adotados pelo Senhor. Jesus não. Jesus, ele é filho de Deus porque ele compartilha da mesma natureza de Deus. É o que João afirma no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade que desfruta da mesma natureza. Nós, como crentes em Cristo, nós somos adotados, né? Fomos reconciliados por Deus em Cristo Jesus. Então, esse texto nos apresenta conceitos sobre Jesus que são fundamentais. Ele é o Cordeiro de Deus, o único que tem autoridade e poder para tirar o pecado do homem, para libertar o homem das trevas. Ele é aquele que já existia antes de nós, ele é eterno e por causa disso nós devemos nos submeter a ele em obediência. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, que transforma a nossa vida. Ele é aquele que é o Deus habitando em nós por causa da nossa transformação efetuada pelo Senhor. E ele é o Filho de Deus. Ele desfruta da mesma natureza, ele é divino. E o que nós aprendemos com essa passagem? Sobre esses conceitos, como esses conceitos de Deus se aplicam na nossa vida. Uma vez que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a pergunta que devemos fazer é: o Cordeiro de Deus já tirou o seu pecado? Você já compreendeu na sua mente, no seu coração, de que somente Jesus o liberta do pecado, que ele pode tirar a mancha do pecado da sua vida? Você já compreendeu isso? Você, através desse relacionamento com Deus, uma vez que você reconhece Jesus como aquele que é o seu Salvador, você precisa entender também de que não há uma dualidade entre, em um momento, Cristo é o meu Salvador, mas ainda Ele não é o meu Senhor, porque aí nós poderíamos colocar em dúvida a sua fé em Cristo, porque uma vez que Ele se torna o nosso Salvador, Ele também desfruta da autoridade de Senhor da nossa vida. Então nós temos que entender que não há essa dualidade, uma vida dupla. Ele é meu Salvador, mas não é o Senhor. Existem áreas da minha vida que eu quero a influência e a vontade de Deus, mas existem outras de que eu posso decidir sozinho. Isso não é possível. Se Cristo de fato ele é o Cordeiro de Deus para a sua vida, se você compreendeu isso da parte de Deus, Ele é também o seu Senhor, não somente o seu Salvador, porque ambas as coisas andam juntas. À medida que o Senhor salva, Ele exerce o seu senhorio, o seu domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é aquele que é eterno, pré-existente, e por isso nós nos submetemos a Ele. Entender que Ele é pré-existente, Ele veio antes de nós, traz também uma evidência de que nós o conhecemos de fato, porque uma vez que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, cabe a nós obedecê-lo, e a obediência é uma maneira que nós mostramos o nosso entendimento da sua autoridade, do seu senhorio, da sua pré-existência em nossa vida. Se você entende que de fato Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, deve encontrar na sua vida evidências disso. O fruto do Espírito deve ser uma evidência na nossa vida, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então nós devemos buscar a cada dia ter o caráter de Cristo. E se você tem dúvidas, você deve se perguntar, uma vez que Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, temos que nos perguntar, e você precisa se perguntar, quais são as evidências de que o Espírito Santo habita em mim? Quais são as evidências que eu fui batizado pelo Espírito Santo? É visível o fruto do Espírito na minha vida? Amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essas características devem ser evidenciadas na nossa vida. A paz do Senhor em nosso coração. E por último, devemos testificar, assim como João Batista, que Jesus é o Filho de Deus. Devemos anunciar isso.
se isso se fez verdade em nosso coração, no seu coração, você deve, assim como João Batista, testemunhar a respeito de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há vida, não há para onde ir. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminharmos firmes com Jesus. Amém.